Olá pessoal, tudo beleza? Essa aula que eu estou gravando para vocês é para a gente aprofundar um assunto do módulo 3 que eu falei para você que nem cai tanto. A hora que a gente estiver estudando movimento uniformemente variado, a gente consegue resolver quase a totalidade do tipo de questões que vão envolver esse assunto aqui, tá? Que cai no vestibular. Mas o autor da nossa apostila traz essa operação matemática chamada derivada da função, e se você quer dar uma aprofundada, se você vai para a área de engenharia, é legal você saber. A derivada de uma função, ela é uma operação matemática. É difícil de explicar isso em pouco tempo aqui, então eu vou passar meio rápido. Além dela ser uma operação matemática bacana, ela vem de um limite. E o que é um limite? Um limite é quando a gente vê a tendência do valor de uma função, né? A gente vê a tendência do f de x para quando o meu valor de x se aproxima de um resultado. É um curso do seu primeiro semestre, se você for para uma faculdade de engenharia. O que interessa para a gente é que existe uma aplicação das derivadas em funções do primeiro grau, das funções polinomiais, perdão, que são interessantes em física. Então, se eu tiver uma função do tipo y igual a x elevado a n, tá? Então y igual a um valor numérico, tá? Geralmente aqui para a gente vai aparecer um número inteiro, na maior parte das vezes, vezes um x elevado a n, a derivada dessa função, e eu tenho dois jeitos de escrever essa derivada, pode ser y' ou pode ser dy dx. Tá? Nos dois jeitos, a gente está falando que vai realizar uma operação matemática, ela seria o resultado de n vezes a elevado a x, a vezes x, perdão, elevado a n menos 1. Tá? Esse aqui ó, seria o resultado da derivada da nossa função. Aí você olha para isso e fala, meu Deus, o que esse cara fez? Então eu vou dar um exemplo para você bem fácil aqui. Ó. Vamos supor que eu tivesse uma função y igual a 2 vezes x elevado à quarta. E eu quero derivar essa função. Derivada, ela mede a taxa de variação, tá? Ela mede como a minha grandeza y varia em função da variação de x. Então ela é uma coisa interessante para a gente. O y' vai ser igual. A gente fala que isso aqui é a famosa regra do tombo. Eu vou pegar quem estava no expoente, que seria lá o equivalente ao nosso n, que no caso aqui é o 4, ó, e vou jogar aqui para frente. Senhor, por que você vai fazer isso? Se um dia você quiser mesmo saber disso, a gente marca uma aula longa e eu começo a discutir com você o que é limite de uma função, qual é o conceito geométrico de derivada, e a gente chega nisso. Então, pego 4 e jogo aqui para frente. Vai ficar 4 vezes 2, é o 2, era o que estava na frente do x, e o meu x vai ser x elevado ao cubo, ok? Então, minha função aqui derivada vai ser 8x ao cubo. O que eu fiz aqui ó, é a mesma coisa do que eu fiz ali em cima, só que aqui eu tinha número. Ó, eu peguei o expoente, joguei aqui para frente, n vezes o a, e tirei 1 do grau do meu expoente. Tá? Toda vez que você deriva uma função, a sua função vai cair, se ela for polinomial, em 1 grau. Legal? Eu vou fazer mais um exemplo. Existem várias propriedades que a gente tem em derivadas de funções, e uma delas é que vale a aplicação para a soma. Então, se o meu y fosse, por exemplo, ó, 2x ao cubo mais 3x quadrado menos, sei lá, 5x mais 8, eu podia fazer a derivada para todos esses caras aqui, já que se trata de uma soma. Tá? Então, a derivada de uma soma é equivalente à soma das derivadas. Eu posso fazer a derivada para cada termo individual. Então, o y' vai ser igual. Se você treinar um pouquinho isso, você pega a manha. Tá? Por mais esquisito que pareça ser, você pega a manha. Essa talvez seja a minha grande crítica em relação a gente discutir esse assunto aqui no ensino médio. Porque apesar de não ser um troço difícil de fazer, você olha para isso e fala, mas que bruxaria é essa, né? Da onde vocês estão tirando essas coisas? E realmente, a gente não tem recurso, a gente não viu isso em matemática, para discutir o porquê. Tá? Então fica uma aplicação meio parece mágica, né? Olha o que eu fiz lá, meu y era 2x ao cubo, joguei o 3 para frente, 3 vezes 2, que já estava lá, x quadrado, mais 3x quadrado, peguei o 2 e joguei para frente, 2 vezes 3 vezes x. Por que só x? Porque eu tiro 1 do meu expoente. Esse cara que é o 5 vezes x, o expoente que não está aparecendo aqui é 1, né? Um elemento neutro lá no nosso, na potenciação. Então, vou colocar 1 aqui para frente, ó. Vai ficar menos 1 vezes 5.
vezes x elevado a quanto? Eu vou fazer esse, vezes x elevado a 0. Eu tinha 1, né? A hora que eu desci o 1, eu tiro um expoente, fica x elevado a 0. E esse 8 que estava sozinho, eu posso escrevê-lo como 8 vezes x elevado a 0. Por que eu posso fazer isso? Porque qualquer coisa elevado a 0 vale 1. Né? Então, o 8 sozinho, na verdade, é 8 vezes x elevado a 0. Quando você joga o 8 aqui para frente, ó, automaticamente sua resposta vai dar 0, porque eu vou ficar com 0 que multiplica 8 vezes x elevado a menos 1. E qualquer coisa vezes 0 dá 0. Então, repara que interessante. Toda vez que a gente faz a derivada de uma função polinomial, eu reduzo uma vez, em um valor, o grau de expoente. Então, quem era cubo ficou ao quadrado, quem era ao quadrado ficou elevado à primeira, quem era x elevado a 1 ficou sem x, e quem era uma constante, que no caso é 8, que nem x tinha, ele vai simplesmente desaparecer. Olha como é que vai ficar a nossa derivada aqui. Y' vai ficar igual a 6x quadrado mais 6x menos 1 vezes 5, que é 5. O x elevado a 0 é 1. E 0 vezes 8 vezes x elevado a menos 1, qualquer coisa, tá? Qualquer coisa aqui, ó, vezes 0, dá 0. Né? Tudo isso aqui, ó, vale 0. 0 vezes 8 vezes x elevado a menos 1. Então, aqui a gente chegou na nossa derivada da função. Tá? Então, o y', 6x quadrado mais 5x, mais 6x, perdão, menos 5. Aí você olha para isso e fala, tá, não sei para que serve muito bem, é esquisito olhar para isso, né? Uma conta matemática que dá um pouco de trabalho, mas onde é que eu aplico isso? Eu vou descer um pouquinho. Como a gente está falando de física, se eu pego a função do espaço e eu derivo a função do espaço, tá? A gente faz a derivada da função do espaço, eu vou encontrar a taxa de variação do espaço por tempo. A taxa de variação do espaço por tempo. Ué, variação do espaço por tempo é velocidade, é quanto o espaço varia num certo tempo. Tá? Então, vou achar a velocidade. E se eu pegar a velocidade e eu derivar de novo, eu fizer então uma outra derivada, professor, mas posso fazer a derivada da derivada? Pode, a gente chama de derivada segunda, tá? Se eu pegar essa função y' aqui e derivar outra vez, eu vou achar o y duas linhas, a derivada segunda. Se eu faço a derivada da velocidade, eu vou achar a aceleração. Antigamente, ou em alguns vestibulares muito específicos, as questões traziam funções de espaço de terceiro grau, de quarto grau. E isso aí, a hora que você derivava, dava uma função de velocidade de terceiro, de segundo grau, e uma função de aceleração não constante, uma aceleração numa função de primeiro, de segundo grau. Há muito tempo que tem caído as funções de espaço só com funções de segundo grau, que são funções de move, tá? Só funções de movimento uniformemente variado. E aí, quando eu derivo a função de movimento uniformemente variado, eu acho a velocidade e acho a aceleração. Só que a gente estuda um move. Então, mesmo sem saber a derivada, a gente consegue resolver isso aqui. Tá? Então, veja lá, ó. Aqui a gente vai ter a função do espaço, velocidade e aceleração. A gente brinca que a gente, então, vai ter a derivada nas iniciais, ó, na EVA. Tá? No espaço, eu derivo, eu acho a velocidade, eu derivo, eu acho a aceleração. Tá bom? Então, EVA, espaço, velocidade e aceleração. Se a gente fosse escrever em linguagem matemática, a gente ia falar que a velocidade, ó, é o ds/dt, é a derivada do espaço no tempo. Lembra que eu te falei que eu posso fazer isso? Ou S', e que a aceleração, por sua vez, eu gosto de chamar desse Azinho minúsculo, é dv/dt. Ai, senhor, estou totalmente perdido. Lembra que eu te falei, né? Que isso aqui nem é uma coisa tão importante, vale mais como um aprofundamento. Vamos resolver os exercícios? E aí talvez você engrene um pouquinho nessa ideia. Falo de novo, se você for para exatas, você vai curtir, vai ser legal, tá? Dá uma olhada lá. No caderno 1, módulo 3, página 8. Essa questão, por exemplo, a gente consegue resolver essa questão 1 sem a gente precisar saber cálculo. A gente só teria que fazer isso aí uns módulos para frente. Mas vamos aplicar, né, na aula para ver como que é. Ele fala assim, ó,
Embora alguns movimentos observados na natureza possam ser considerados aproximadamente uniformes, é fácil constatar que a maioria dos corpos apresenta movimento com velocidade escalar que varia no tempo. E esses movimentos são denominados de variados. A equação x igual a 5 mais 20t menos 4t quadrado representa a posição em função do tempo de uma partícula que se move sobre o eixo x, em que as grandezas representadas estão nas unidades do SI. Dessa forma, é correto afirmar que no instante t igual a 2, a partícula possui uma velocidade escalar em metros por segundo igual a... Bom, ele quer uma velocidade, mas ele me deu uma função de posição, ele me deu uma função de espaço. Como é que eu faço para chegar na função da velocidade a partir da função de espaço? Bom, eu vou fazer a derivada. Ó. Então, x vai ser igual a 5 mais 20 vezes t. Eu não vou colocar os zeros depois da vírgula, tá? Apesar de eu saber que eles são algarismos significativos, só para economizar aqui na hora de escrever. Menos 4t ao quadrado. Legal? E vou escrever para você assim, ó. A velocidade é ou x' ou dx dt. A sua apostila chama de dx dt. Eu acho x' mais fácil, mais bonitinho. Então, a velocidade é a derivada do x. Como é que a gente faz para achar a derivada do x? Tá? Vou deixar sem nada aqui. Ué, a gente vai lá, pega o expoente, derruba e vê o que acontece. A minha função de x é de x por t. Então, esse cara aqui não tem nada, lembra? Ó, ele tem o t elevado a zero. Eu vou pegar o zero e vou jogar aqui para frente. Você já lembra o que aconteceu. Quem não tem t, a hora que você deriva, desaparece, porque vai ficar 0 vezes t elevado a menos 1. Esse termo todo vai sumir, lembra? Reduz 1 grau de expoente. Quem não tem t, vai desaparecer. Esse aqui ó, é 20 vezes t elevado à primeira. Vou pegar um 1, vou jogar lá na frente. Então vai ficar mais 1 vezes 20 vezes t elevado a zero, já que eu tinha que tirar um lado do meu expoente. E o menos 4t ao quadrado, eu vou jogar o 4 aqui, ó, o 2 aqui na frente, perdão. O menos da equação prevalece, menos 2 vezes 4 vezes t elevado à primeira. Vamos limpar essa conta aqui, ó. 0 vezes meio dá 0, vezes menos 1 dá 0. Todo esse termo que eu estou marcando de verde aqui, ó, ele vale 0. Qualquer coisa vezes 0 dá 0. Esse aqui, 1 vezes 20 vezes t elevado a 0. T elevado a 0 é 1. 1 vezes 20 vezes 1 é 20 mesmo. Menos 2 vezes 4 dá menos 8 vezes t. Essa é a função da velocidade para esse movimento, tá? Então, se o espaço, se a posição onde o corpo está é uma função de segundo grau, a função de velocidade é do primeiro. E a gente vai ver um outro jeito de chegar nessa resposta. Não se desespere ainda. Qual é a pergunta dele? A pergunta dele é, quanto vale o v se o t for 2 segundos? Ué, então o v vai ser 20 menos 8 vezes 2, já que o tempo vale 2. V dá 20 menos 16. O v dá 4 metros por segundo. Beleza? V dá 4 metros por segundo. Então a gente vai ter a alternativa C. Tá aqui, ó. Tá? De novo, né? Essa questão dá para a gente resolver de um outro jeito. Quando a gente estudar o MOVE, movimento uniformemente variado, a gente escapa nessa questão de outro jeito. Se você precisar anotar, dá uma pausa aí que eu vou descer um pouquinho a minha tela para a gente fazer a 2. A 2, por exemplo, a minha função de x é uma função do terceiro grau. Então, a gente não tem um movimento uniformemente variado. A gente tem um movimento loucamente variado. E a gente não estuda este cara no ensino médio. Então, só com a derivada a gente conseguiria resolver. Por outro lado, reparou que ela não é questão de vestibular? Tá? Ah, professor, a gente só aprende o que é de vestibular? Não. A gente aprende muito mais coisa que não é de vestibular. Né? E tem muita coisa que é de vestibular e a gente acaba não aprendendo. Entretanto, não é para você se desesperar. Eu vou descer aqui a perguntinha, ó. Ele fala assim, uma partícula se desloca ao longo do eixo x e sua coordenada de posição x em função do tempo varia conforme a relação. Então, vou marcar ela aqui, ó, x igual 2t ao cubo
menos 8 vezes t. E aí ele falou para a gente que é válido para t maior ou igual a zero. Tá? Valores de tempo negativo não fazem parte do nosso problema. Determine, letra A, os instantes t1 e t2 em que a partícula passa pela origem dos espaços. O que é a origem dos espaços? É onde a gente escolheu para ser o zero. Lembra, o zero é o nosso referencial. Então, a origem dos espaços é a posição em que o x vale zero. Bom, se a minha função é uma função de espaço, eu estou falando para você que o x é zero, eu vou colocar zero ali. Ó. Vai ficar zero igual a 2t ao cubo menos 8t. E, professor, agora azedou a boca da égua. Como é que eu faço para resolver essa função do terceiro grau? Bom, para nossa sorte, ela é uma função do terceiro grau incompleta. Então, eu consigo, por exemplo, colocar t em evidência. Para ser mais exato, eu consigo pôr 2t em evidência. Ó. O que é colocar em evidência? É colocar um termo comum lá para fora do parênteses. Ó. O que sobraria para a gente dentro do parênteses? T quadrado. Ó, peguei 2t e coloquei para fora. Então, se eu dividir meus termos aqui por 2t, é o que vai ter que sobrar dentro do parênteses. T quadrado menos 4. Se eu fizesse a multiplicação distributiva, eu cairia na linha de cima de novo. Ó. 2t vezes t quadrado, 2t ao cubo. 2t vezes menos 4, menos 8. Por que a gente faz essa divisão? Lá na matemática, a gente aprende que num produto, tá? Num produto em que a resposta é zero, é porque um dos termos tem que ser zero. Moral da história, ó. Ou o t vale zero, se o t for zero, 2 vezes 0 vezes o que tem no parênteses vai dar zero. Ou o que está aqui, ó, t quadrado menos 4 é igual a zero. Bom, se t quadrado menos 4 é igual a zero, o t quadrado vai ser igual a 4. Passa para lá, né? Ué, então o t que a gente está procurando seria mais ou menos a raiz de 4. Isso me daria duas respostas. T igual a 2 ou t igual a menos 2. Só que lembra que ele falou para nós aqui, ó? É válido para t maior que zero. Se é válido para t maior que zero, essa resposta do menos 2, ó, não resolve para a gente. Ou seja, tá? Para a resposta que ele pediu para a gente na letra A, marcar aqui, ó, a gente está fazendo a letra A, eu posso falar para você que T1 é igual a zero e T2 igual a 2. Tá? Esses são os dois instantes de tempo em que a partícula passa pela origem dos espaços. Só o que significa isso mesmo? Nestes momentos, o objeto está passando pela posição zero. Aí você escuta o cachorro latindo durante a gravação. Olha lá, o meu late, o do vizinho late também. E daqui a pouco a gente fala de novo. Eu quero descobrir agora as velocidades escalares, né? Como é que eu acho a velocidade? Preciso derivar a função. Tá? Derivar a função. O v é a derivada da nossa função de espaço. Como é que a gente faz para isso aqui acontecer? Pego 3, jogo aqui na frente. Então vai ficar 3 vezes 2 vezes t ao quadrado. Certo? Derivando a função. Ó. Derivada do x é o v. Joguei o 3 para frente. Menos 8 vezes t. O 8t é 8 vezes t elevado a 1. Se você pegar 1 e jogar lá na frente, vai ficar menos 8 vezes t elevado a 0. E 1? 1 vezes menos 8 é ele mesmo. Ó, 2 vezes 3, 6 t quadrado menos 8. Essa é a função da velocidade. Se a função do espaço é uma função do terceiro grau, a função da velocidade é uma função do segundo grau. Certo? O que ele quer saber da gente? Ele quer saber quanto vale, por exemplo, V1 para T1 igual a zero. Eu vou substituir aqui, ó.
V1 vai ser 6 vezes 0 ao quadrado, menos 8. Gente, qualquer coisa vezes 0 dá 0. Então, a velocidade de 1 vale menos 8 metros por segundo. Tá? Deixa eu apagar isso aqui, ó. Vai sobrar um pouquinho mais de espaço para fazer. Aí, ó. E a velocidade 2... Eita, para apagar, não é para riscar. Aí. Vai ser o valor do V do tempo 2 igual a 2. Então, vou pegar a mesma função, vou colocar 2 no lugar do tempo. 6, né? Vezes 2 ao quadrado, menos 8. Seis vezes 4, menos 8. 2 ao quadrado, 4. 6 vezes 4 é 24, menos 8. E 24 menos 8 dá 16. Legal? Ó, eu vou parar por aqui, eu vou deixar a questão 4 desse módulo para você fazer como desafio. Se você fizer e tiver dúvida, me procura na escola. Ou me escreve, tá? Se quiser escrever no meu Instagram, lembra lá, Walter Zonaro. Tá tudo junto lá, né? Mas é assim. Tá? Essa matéria, eu acho ela, perdão, excessivamente matemática. Né? É muito matemática, tá vendo? A gente não está discutindo física no sentido de fenômeno, de ver o que acontece, de tentar entender o processo, né? A gente está discutindo só a matemática da coisa. Por isso que eu não gosto e a gente tem saídas diferentes para ela. Beleza? É isso, pessoal. Juízo, bons estudos aí e até breve.